Olá a todos, então vamos seguir com as nossas aulas sobre inteligência artificial. A gente está falando sobre aprendizado supervisionado, então aprendizado de máquina, uh, voltado principalmente para classificação e regressão, né? E eu queria falar para vocês hoje um pouco sobre a parte dos atributos dos dados. Então a gente está nessa parte ainda sobre como preparar os dados para treinar então um modelo com dados de qualidade que vai fazer sentido para o modelo. Então, lembrando, né, a gente está falando aqui de aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, o meu algoritmo de aprendizado, que a gente chama de indutor, vai ser o processador, por exemplo, ele vai receber um conjunto de exemplos, de amostras do treinamento, com rótulos de classes que são conhecidos, tá, para fazer o treinamento. E cada exemplo, ou instância, ou padrão, vai ser descrito por um vetor de valores, que são os atributos, e pelo rótulo da classe associada. Eu sempre gosto de lembrar, assim, digamos que eu estivesse representando meus dados como uma tabela. Nesse caso, cada linha da tabela seria uma amostra e cada coluna seriam os atributos, as features também, como a gente chama em inglês. Qual que é o objetivo, então, desse algoritmo de aprendizado, o indutor? É construir um classificador, que vai ser o modelo de classificação, que possa determinar corretamente a classe de novos exemplos ainda não rotulados. Ele vai fazer isso baseado em quê? Ora, baseado nos valores dos atributos. Então, ele vai criar basicamente uma função que mapeia os valores de atributos específicos para uma classe específica. Então, os atributos são o que determinam uma amostra, e a amostra tem uma de muitas classes. Então, aqui, como eu falei, um exemplo com uma tabela. No caso aqui, cada linha é uma amostra, cada coluna é um atributo. E cada linha vai ter a sua classe. Então, a classe C1, C2, Cn, etc. Então, o meu algoritmo pega esses dados aqui e gera um classificador que vai dizer o quê? Bom, para esses valores de keys, para esses valores de atributos, eu acho que é essa classe, tá? Então, como está aqui na figura, alguns conjuntos de dados eles podem ter um número muito grande de atributos. E qual que é o problema disso? Opa! É que o número de atributos é a dimensionalidade, é o número de dimensões do meu problema. Então, eu posso ter a maldição da dimensionalidade, que é o quê? O hipervolume do espaço de busca ele cresce de forma exponencial com a adição de novos atributos. Então, resumindo, quanto mais atributos, mais difícil fica o treinamento. Não quer dizer que ter poucos atributos é bom, eu tenho que ter uma quantidade, eu tenho que ter os atributos que descrevem corretamente, de forma completa, os meus dados. Mas quanto mais desses eu precisar, mais difícil vai ser e mais lento vai ser também de treinar. Então, para esse tipo de problema, quando eu tenho muitos atributos demais, eu tenho algumas estratégias que eu posso usar para tentar reduzir esse tamanho de número de atributos, que é o que a gente chama de redução de dimensionalidade. Eu quero reduzir a dimensão do meu problema. Quais são os benefícios de fazer uma redução de dimensionalidade? É que isso melhora a eficácia dos algoritmos, porque elimina atributos que são irrelevantes ou redundantes. Tá? Ele reduz o tamanho necessário da amostra, então pode ocupar menos espaço, etc. Melhora a eficiência computacional dos algoritmos, porque é um problema menor, consome menos tempo, menos espaço. Simplifica o modelo gerado e facilita a interpretação. São menos partes, digamos, para eu ter que ficar prestando atenção. E facilita também a visualização dos dados. Como é que se pode fazer uma redução de dimensionalidades? Pode ser através de extração de características, que é quando a gente extrai a partir dos dados brutos características novas de alto nível. Tipo assim, em vez de eu usar eu tenho um dataset que tem 1000 atributos. Em vez de usar os 1000 atributos aqui são as variáveis, as features, etc. Em vez de usar esses 1000 atributos, eu vou construir 100 atributos baseados nos 1000 atributos. Então, eu tenho novos atributos construídos a partir dos atributos originais. Tá? Então, uma maneira de fazer isso, por exemplo, é com PCA. Qual que é o problema?
normalmente funciona bem, só que para alguns datasets eu vou perder a informação original, certo? Eu estou com novos atributos que são combinações dos atributos antigos, eu não tenho mais os atributos originais. Então, esses métodos eles são simples e relativamente rápidos, mas eles têm esse problema que é limitado a atributos numéricos normalmente e a interpretabilidade dos atributos originais é perdida, o que é um problema para algumas aplicações, por exemplo, em problemas de biologia. Por outro lado, eu tenho algoritmos de seleção de atributos. A seleção de atributos funciona o seguinte. De novo, eu tenho lá um dataset com 1000 atributos, 1000 colunas na tabela. Quando eu tenho um algoritmo de seleção de atributos, o que ele faz é o seguinte: quais desses 1000 atributos eu preciso? Quais que são relevantes e devem ser mantidos? Então, o que eu quero fazer é encontrar atributos irrelevantes, ou seja, que não possuem informação útil para a tarefa em questão. Por exemplo, um valor constante para todos os exemplos, nome de uma ação para a previsão do seu valor. Como assim? Digamos que eu tenho um dataset que são valores de eu quero predizer o valor de uma ação de investimento de empresa. O nome da ação é inútil no sentido que todos têm o mesmo nome, então não vai fazer diferença. Tá? Então é um atributo irrelevante. E também eu quero eliminar os atributos redundantes, que são os que têm a mesma informação que um outro atributo. Então é como se, em vez de eu precisar de 2 atributos com a mesma informação, eu só preciso de um. Então existem diferentes maneiras de lidar com isso, como eu falei, extração de features e seleção de features, e features atributos, e para cada um desses existem vários e vários métodos diferentes. Aqui certamente não tem todos, tá? Aqui é só uma fração pequena de todas as possibilidades de algoritmos de seleção de atributos e de extração de atributos. Além disso, tá, então no caso aqui de seleção de atributos que eu estou fazendo, digamos que eu tenha cada cor aqui é um atributo diferente. Na seleção de atributos eu vou eliminar os atributos que são irrelevantes e vão sobrar só os que são relevantes. Então, o objetivo é descobrir quais as features, quais os atributos que são relevantes para separar as condições. Condições são as classes. Aí aqui, esse exemplo não precisa, mas é um problema de redução de dimensionalidade. Em inglês a gente chama de feature selection. Ele é muito útil para a descoberta de conhecimento, para encontrar justamente atributos que são relevantes. Então, pensa só, né? Eu estou removendo as informações irrelevantes. Então, isso também quer dizer que eu estou descobrindo as que são relevantes. Então, descoberta de conhecimento. Também é útil para melhorar a classificação, clustering, otimizar o consumo de tempo em memória, etc. E, como eu falei, existem muitas opções de seleção de features, cada uma tem suas particularidades. Então, só aqui alguns dos grupos principais de seletores de features. Eu tenho os filtros, que são algoritmos mais rápidos e com menos generalização. Eles normalmente não usam interação entre variáveis. E isso aqui normalmente faz antes de treinar o modelo. Seleção por filtro é basicamente eu tenho algum critério estatístico ou matemático para determinar se uma feature, um atributo é importante ou não. Eu simplesmente passo essa filtragem sobre meus dados e vou cortando o que não é relevante. O wrapper, tá, é quando eu faço o seguinte. Eu tenho algum algoritmo que seleciona features com alguma estratégia assim, de busca e vou passando esses atributos para um classificador e treino o classificador e vejo se o classificador está bom ou ruim. E daí eu assumo assim, o classificador que tiver os melhores resultados é o que tem as melhores features. Então é tipo um processo iterativo no qual eu vou selecionando as features e treinando os meus modelos e ver se aquelas features que eu vou selecionando estão melhorando ou piorando o resultado do meu modelo de classificação. Só que esse tipo de estratégia, o problema é que ele é bem lento, tá? E pode levar a certos viés. Aí tem também os modelos embedded, que são modelos de aprendizado de máquina, por exemplo, classificadores, que já fazem seleção de atributos por definição. Tá? Então, além de eles serem treinados para classificar durante
o treinamento eles também estão fazendo seleção de atributos. Aí os modelos híbridos são, os algoritmos híbridos são os que combinam algum desses, tá? Eu posso combinar as estratégias. E os ensemble são os que usam múltiplos algoritmos e modelos. E não existe melhor método, tá? Vai depender do meu dataset, depender dos algoritmos, etc. Então, como eu falei aqui, os wrappers eles utilizam alguma estratégia para executar uma busca no espaço subconjunto de atributos ou ordenação de forma guiada pelo algoritmo de aprendizado de máquina-alvo. Os filtros eles utilizam alguma estratégia para executar uma busca, por exemplo, um teste estatístico ou baseado em teoria da informação. Embarcados seriam os embedded, né? Então são modelos que já fazem seleção de atributos internamente. Um exemplo bastante popular são as árvores de decisão. E daí aqui tem uma tabela para vocês pausem e deem uma olhada aqui então em algumas vantagens e desvantagens desses três tipos de estratégia de seleção de atributos. Isso ali era sobre o modelo o funcionamento do algoritmo. A seleção de features, seleção de atributos, ela também pode ser diferenciada em relação ao formato da seleção. Então eu posso selecionar um subconjunto, que é basicamente assim, eu tinha 1000 features, 1000 atributos, e selecionei 500. Tá? Então eu selecionei um subconjunto das features. Mas eu também posso ter um ranking, e daí em vez de eu estar selecionando, eu estou ordenando. Eu estou dizendo assim, eu acho que essa feature aqui é a mais importante, depois essa aqui é a mais importante, depois essa, depois essa. Então, da mais importante para menos importante. Da mais importante para mais irrelevante. E aí eu posso depois definir um critério de corte e dizer assim, eu quero só as 10 mais relevantes, só as 100 mais relevantes. E eu posso ter pesos. Então, peso seria assim, não só eu estou ordenando, mas eu estou dando um peso. Eu estou dizendo essa feature aqui, ela tem peso 10. Ela é peso 10, diz assim o quão relevante é. Aí essa outra aqui tem peso 5. Essa outra aqui tem peso 3. Então está ficando menos relevante. Aí daqui a pouco tem uma com peso 0. Aí irrelevante. Esse tipo de estratégia. O seletor ele também pode ser univariado ou multivariado. Então um seletor que é univariado, ele basicamente considera cada feature, cada atributo separadamente. Ele olha assim, essa feature, relevante ou irrelevante? Quando é multivariado, ele está levando em consideração as features, mas não individualmente. Ele leva também em consideração as interações entre features. Então, eu posso ter uma feature que ela sozinha não é tão relevante, mas junto com uma outra ela é relevante. Tá? Então, essa dupla de features é relevante, mas só quando as duas estão juntas. Então, para esse tipo de coisa, eu tenho que usar um seletor multivariado. Aí tem também a direção da busca, tá? Pode ser crescente e decrescente. Quando é crescente, quer dizer que eu começo com um conjunto vazio e vou adicionando features. Quando é decrescente, eu começo com todas as features e vou eliminando features. Pode ser bidirecional, ou seja, eu posso aumentar, eu posso tirar e botar features, ou pode não estar trabalhando com essa ideia de subconjunto. Então, aqui alguns exemplos de algoritmos de seleção de features para vocês darem uma estudada. Tem o Kruskal-Wallis Filter, que é um filtro baseado no teste Kruskal-Wallis. Mutual Information Filter. MR, que é Minimum Redundance Maximum Relevance. O laço, árvore de decisão, Random Forest. E aqui alguns wrappers usando SVM. Então, quais são os benefícios de eu fazer uma seleção de atributos antes de tentar treinar um modelo? É reduzir o custo computacional, reduzir o custo para a obtenção de novos dados e reduzir o custo de armazenar os dados. Além disso, eu posso aumentar a acurácia dos dados disponíveis para os modelos de aprendizagem de máquina e melhorar a interpretação dos modelos e dos resultados, porque eu estou trabalhando com features mais relevantes. Então, aqui alguns artigos que eu recomendo a leitura. E só para finalizar a aula, eu quero mencionar o problema da visualização de dados. É muito útil em aprendizagem de máquina que a gente tem alguma maneira de visualizar os nossos dados, mas muitas vezes a gente tem dados que são multidimensionais, que nem eu falei, assim, posso ter 1000 features, não tem como eu ver uma figura de 1000 dimensões.
A gente consegue ver figuras com uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões já não dá. Quatro dimensões já precisa de uns truques aí, tipo um vídeo, por exemplo, uma animação, aí poderia na animação estar representada a quarta dimensão, ou a cor de um ponto 3D. No caso daí eu tenho três dimensões no espaço 3D e a cor do ponto seria uma quarta dimensão. Coisa assim. Aí a partir de 5 já fica ainda mais complicado. Então uma coisa que é muito útil são algoritmos que permitem a gente projetar uma dimensão maior, por exemplo, um ponto de 1000 dimensões, em 2D, para a gente tentar ter uma ideia de como é que está a distribuição desses pontos. E daí eu só menciono aqui dois algoritmos que permitem fazer isso. De novo, assim, tem vários algoritmos, não existe o melhor algoritmo, vai depender dos datasets, vai depender do caso a caso. Mas a gente tem aqui dois famosos, que é a análise de componentes principais, que é o PCA. O que ele faz? Ele extrai componentes principais dos dados através da covariância entre as dimensões. Então, as propriedades do PCA é que ele preserva a distância entre os pontos, é um algoritmo determinístico, mas ele perde a estrutura local dos dados. As dimensões são os componentes principais, que é uma informação de variância dos dados. E a gente tem o TSNE, que é o T-Distributed Stochastic Neighboring Value, que é um método de aprendizado de máquina. Ele tenta preservar a estrutura da vizinhança local dos pontos. É um método estocástico. Então, aqui determinístico e estocástico, ele assim, se eu rodar o PCA de novo, ele vai dar o mesmo resultado. O TSNE ele pode dar um resultado diferente. O TSNE ele não garante a estrutura global. Então, o PCA ele tenta preservar a estrutura local, mas não a global. O TSNE ele tenta preservar a local, mas não a global. E as dimensões no TSNE novas, no gráfico, não têm significado. Então, aqui, peguei um dataset que teria, eu não lembro agora, mas é mais de 20 mil dimensões. Tá? Então, cada ponto aqui, na verdade, teria mais de 20 mil valores, atributos. Tá? Se fosse uma tabela, seria 20 mil colunas. Então, obviamente, não tem como a gente visualizar 20 mil dimensões. Mas usando aqui PCA e TSNE, então esse aqui na esquerda é o PCA e na direita é o TSNE, a gente consegue dar uma ideia em 2D de como é que está a distribuição dessas classes e ver que, ok, essas classes a princípio são mais separadinhas, mas tem uns pontos misturados aqui no meio, etc. Opa. Mas aqui eu tenho um exemplo de um PCA onde não está dando para visualizar muita coisa, né? Então, quando eu fiz o PCA, os pontos ficaram todos misturados aqui no meião. Eu tinha aqui 7 classes diferentes. E quando eu fiz a mesma coisa com o TSNE, aí o TSNE conseguiu projetar um pouco melhor a separação das classes. Tá? Aqui tem uma classe, aqui tem outra, daí a gente consegue ver, inclusive, que tem algumas classes bem misturadas entre si. Então, aqui também um material complementar que fica de sugestão que vocês busquem. E também aqui uma lista de algumas ferramentas Python, que caso vocês queiram programar em Python, né, que são bastante úteis para esse tipo de tarefa, tanto de visualização quanto de seleção de atributos. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima aula.